Pensar demais é um problema, sabia? E talvez seja um problema que está te impedindo diretamente de alcançar os seus objetivos. Eu sou Tati Moraes, psicóloga, e eu quero conversar com você sobre essa cabecinha que frita coisas e às vezes não faz o que precisa fazer porque pensa demais. E eu descobri recentemente que esse é um problema. E é um problema dos grandes, minha filha. Não é um probleminha não, é um problemaço. Porque quando a sua cabeça pensa demais, você acaba dando asas para a ansiedade. E aí a ansiedade acaba desenhando. Você já assistiu Divertidamente? Naquela parte que ela fica imprimindo ali um monte de pensamentos. E aí a ansiedade acaba desenhando um monte de cenários horrorosos, cenários horríveis, que não te ajudam necessariamente, nem te impulsionam. Aí o que acontece? Você fica com medo e paralisa. Porque até você sabe o que precisa fazer. Eu sei que eu preciso gravar conteúdo, eu sei que eu preciso performar melhor na minha rotina, eu sei de tudo isso. Mas eu não consigo fazer porque eu começo a pensar em todas as possibilidades, da melhor à pior, sempre focando na pior, com certeza. E aí isso acaba te paralisando. Então, esse ano, especificamente 2026, eu acho que a gente pode fazer um combinado, eu e você. Bora parar de pensar menos? Na verdade, vamos pensar menos e agir mais. Porque todas as vezes que você executa coisas, você começa a se sentir mais confiante. Pensar demais só vai dar asas para essas sensações ruins, para esses sentimentos, às vezes, de incapacidade, uma sensação de não merecimento, aquela sensação de será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Tudo isso também é fruto desses pensamentos que ficam flutuando aí na sua cabeça a todo momento. Quando você simplesmente executa, você não pensa no processo, você simplesmente faz. Quando você simplesmente faz, você vai colher os resultados automáticos de simplesmente fazer. Inicialmente, aquele sentimento gostoso de caramba, dei conta, consegui fazer, mas depois vem o resultado real disso, seja na sua rotina, na sua cabeça, seja no seu corpo, porque se você, por exemplo, assim como eu, precisa controlar a ansiedade, porque senão você vai acabar enlouquecendo, você precisa ter um passo a passo, uma rotina, uma estrutura de coisas que vão te impulsionar de fato. Então, quando você pensa demais e não faz, criatura, entenda, isso está afetando não só a sua vida agora, mas está afetando o seu destino, o seu futuro. Porque o destino nada mais é do que quando a gente larga de mão, sabe? Você larga de mão as coisas, deixa aí para a vida resolver. A vida nunca resolve da forma como a gente merece ou da forma como a gente gostaria. Então, deixar o acaso e pensar demais nunca é uma solução para você. Nunca vai ser uma solução que a longo prazo vai te trazer algo positivo. Eu hoje moro em Florianópolis e estar aqui nesse lugar foi fruto de uma ação que eu não pensei. Eu simplesmente fiz. Eu simplesmente fui. Porque já era uma vontade que eu tinha, né? De viver isso aqui, de morar perto da praia, enfim, de ter a rotina que eu tenho hoje. Só que se eu parasse para pensar em tudo aquilo que eu tive que passar para estar aqui, eu não teria feito. Porque exigem muitas renúncias. E às vezes é uma renúncia, por exemplo, de ambientes, porque eu tive que sair da minha cidade, na cidade que eu nasci, me criei. Eu tive que abandonar amigos, família, deixar tudo para lá, sabe? Tudo que eu já tinha construído, simplesmente para começar algo novo. Só que se eu tivesse pensado, eu não teria vindo. Porque quando a gente pensa, você abre margem, como eu já te falei, para esse processo moroso de mas isso não der certo, e se não funcionar? E daí a gente fica preso nesses e se's. E aí você não confia na sua capacidade simplesmente de ir conseguir reviver e fazer tudo isso. Se não der certo, a gente recalcula a rota e vai de novo, e tenta de novo, e faz de novo. Será que você já parou para pensar nessa forma? Porque pensar só na possibilidade de dar errado não é o que vai fazer dar certo. O que vai fazer dar certo é você colocar o pé, fazer e necessariamente recalcular se for necessário. Essa é uma habilidade, inclusive, adulta, de pessoas adultas. Quando você entende que eu vou fazer, se der merda eu dou um jeito, isso é uma habilidade adulta. Porque, cara, não adianta você ficar esperando as coisas acontecerem. Você sabe o que você precisa fazer. E quando você sabe o que você precisa fazer e não faz, isso está te colocando e te impedindo de viver aquilo que você gostaria de viver.
Já imaginou isso? Às vezes você está presa numa rotina, numa vida que você nem gosta, que você nem quer, simplesmente porque você anda desenhando milhares e milhares de cenários que não são os cenários que vão funcionar para você. Então, a vida diferente exige um movimento. E o movimento diferente exige ação. E essa ação vai exigir de você constância, autoconhecimento, autoconfiança, que é eu confiar nas minhas próprias habilidades, confiar naquilo que eu sei, naquilo que eu acredito e fazer, criatura. Você precisa fazer. Bota isso na sua cabeça. Senão, você vai ser sempre a vítima da sua própria história. Sempre vítima daquilo que você gostaria. Então, uma das coisas que eu identifiquei ao longo desses anos, trabalhando com pessoas, principalmente com mulheres, é que pensar demais, ao invés de ajudar, dificulta. Porque isso coloca dúvidas na sua cabeça. Isso faz com que você duvide até da sua capacidade. Isso faz com que você duvide até das promessas que Deus tem para a sua vida. Isso faz com que você duvide de tanta coisa, mas fica esperando. E esperar não é aquilo que protagonistas fazem. Protagonistas não esperam. Elas vão lá e fazem. Elas vão lá e executam. E a única coisa que você precisa desenvolver é simplesmente a sua capacidade de reverter a situação, às vezes de fazer do limão uma limonada, às vezes simplesmente de encarar as consequências das escolhas. Porque pelo medo, pela baixa autoestima e pela insegurança, você não assume aquilo que você poderia assumir. E aí isso te prejudica. E isso vai roubando o seu tempo de vida, sabe? E aí é como se você simplesmente não tivesse no controle. Aí você fica aquela pessoa que tá sempre esperando alguma coisa acontecer, sabe? Ah, eu tô esperando um milagre, eu tô esperando. E aí a gente espera. Nunca acontece e você não se torna aquilo que você poderia, porque você tá só esperando ao invés de fazendo. Então que esse ano agora, de 2026, você possa parar de pensar. Criatura, para de pensar demais. Eu preciso fazer, só faz. Cria uma rotina e executa essa rotina. Pega o seu sonho, coloca ele em passos que você precisa para chegar lá onde você quer e faz aquilo que você precisa fazer. Eu sei que às vezes pode parecer difícil porque colocaram na nossa cabeça que a gente não conseguia. Colocaram às vezes na nossa cabeça que a gente precisava ser sombra, né? Que você precisava ser alguém que você não queria ser, ou que precisa ser alguém que alguém espera que você seja, sabe? Aquele script montado da vida, porque eu tenho que crescer e fazer uma faculdade e casar. Eu defendo, sim, que você tem que estudar, enfim. Mas às vezes esse tipo de coisa nem é o que faz sentido para você, sabe? A faculdade de medicina não é o que faz sentido para você, é o que alguém queria que você fizesse. Colocaram isso na nossa cabeça. Então, quando colocaram isso, a gente acaba vivendo a vida conforme essas coisas vão acontecendo. E quando você para de pensar demais nisso e começa a agir conforme as suas vontades, você se enche, você se empodera mais e você se torna, consequentemente, muito mais forte. Então, para você fazer um ano verdadeiramente diferente e ser verdadeiramente mais forte, começa pensando menos e agindo muito mais. Eu vou deixar um vídeo aqui linkado para você assistir exatamente como que você pode planejar um ano sem ficar aí fazendo 1000 metas que nunca vão sair do papel. Assiste lá e depois me conta o que você achou e se inscreve aqui no canal. Até a próxima!